Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renan Paes, sou ator, produtor, cantor e eu estou também na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um convidado da área do direito. Marco Antônio Cardoso, gratidão, tá? Advogado e jurista, né? Queria que você contasse um pouquinho para os nossos internautas a grande contribuição que você vai fazer. Tem muitos alunos de último ano de ensino médio que estão aí procurando qual a profissão a seguir. Hoje eu consigo falar para eles assim, olha, você pode, com a longevidade, você vai estudar a vida toda, você pode fazer vários cursos. Mas muitas vezes a escolha da primeira profissão, que depois ele vai começar a ganhar dinheiro, né? E às vezes é aquela profissão que vai ter para o resto da vida, é muito importante o momento da escolha. Né? Com você, em que momento que aconteceu? No equivalente ao Fundamental 1, Fundamental 2, ou foi no ensino médio? Já no ensino médio, que eu, por assim dizer, descobri a minha vocação para ciências jurídicas e sociais, né, para o direito. Sim. Mas não tem nem pai, nem mãe e... Não, nesse caso não. Meus pais, eles muito me ajudaram na questão do gosto pela leitura, né? E pela boa leitura, música, no caso da música clássica e tal. Então a gente teve essa boa formação. Minha mãe é professora também e tal. O meu pai teve uma formação muito sólida, ele estudou para padre, né? Ele estudou ele foi seminarista, então ele trouxe português casto, latim, isso eu já fui convivendo com as letras, com as boas letras. Mas despertou mesmo, eu consegui identificar em que área que eu iria atuar, quando eu comecei a trabalhar em cartório de notas. Nós lavávamos escritores em escritura pública de notas, e nós já tínhamos o chamado VAD-MECUM, que é o conjunto de leis ali, e o Código Civil. E eu confesso que antes eu estava em dúvida para qual área seguir, o que fazer, cheguei a pensar em oceanografia, completamente diferente, caí na área de informática que estava começando, era a linguagem, não tinha Windows ainda, né? Ainda era DB, isso. Então comecei a pensar, mas de fato eu me identifiquei. Então até eu acho que é uma pista de resposta para a vossa pergunta pertinente, para os nossos amigos aí que estão ainda por definir que área profissional seguir. Eu sempre digo o seguinte: vá pela sua vocação, aquilo que você gostaria de fazer, independentemente de quanto você vai ganhar. Porque o dinheiro, eu acho que é uma consequência. Eu defendo isso tranquilamente, não é demagogia, é a verdade. Não é a verdade, porque você passa mais horas trabalhando do que com a família. Agora tem outros regimes de trabalho, home office, mas de um modo geral você passa mais tempo trabalhando, às vezes até em casa mesmo. Eu trabalho em casa, mas ainda assim você está assim, horas se dedicando ali. É muito tempo de convivência com o seu ofício, com o seu trabalho, para você fazer algo que seja só pelo dinheiro. Porque existe uma teoria da pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow é assim: você satisfez as necessidades básicas de segurança, aí o homem o ser humano tem uma dimensão, ele tem uma necessidade de valores culturais, de estética até, né? Narciso acha feio que não é espelho, né? De Caetano Veloso. Então, você precisa estar se convivendo com algo que você gosta. E eu, graças a Deus, eu consegui identificar esse trabalho essa vocação, essa área, através do meu trabalho no cartório de notas. E aí comecei, algo que também contribui muito, é o respeito ao professor, aos livros, ao mestre, ao ensino. Levar a sério. Exatamente. Levar a sério, indagar, perguntar, perguntas pertinentes, perguntas inteligentes, né? Então, eu não acredito, a genialidade é um ponto fora da curva. É 99% de transpiração para 1% de inspiração, é o que eu falo. E aí, você convivendo bem, já fazendo estágio também, foi o que eu fiz. Então, eu já fiz estágio desde o primeiro ano da Faculdade de Direito. Terminava o meu trabalho, chegava no advogado, perguntava se não tinha mais algum trabalho a ser feito, já gostava de ir ao fórum, né? Hoje o processo é digital, então hoje os desafios são outros,
mas eu acho que a paixão, o amor pelo ofício deve ser a mesma. Perfeito. Muito legal. E a área de atuação, depois, quando você vai... Isso. Então, quando ainda falando um pouquinho, uma das situações que me chamou a fazer direito foi a minha vontade de ajudar pessoas. Ajudar a um grupo cada vez maior de pessoas. Mas coisa curiosa, meus primeiros anos na faculdade, como estágio e também meus primeiros anos de profissão, eu trabalhei em outras áreas, civil, empresarial, família, mas que foi bom. Agora, hoje, depois de tantos anos, por isso que eu falo, não desistam dos seus sonhos. Depois de décadas de trabalho, eu estou há quase 30 anos na advocacia, depois de décadas de trabalho é que eu fui me encontrar, onde eu estou me sentindo mais útil. Por isso que eu falo que não são só voluntários. Então hoje eu trabalho para entidades de classe, servidores públicos, estadual, municipal, e são pessoas que também são insuficientes, né? Insuficientes é aquela pessoa que tem alguma vulnerabilidade, às vezes não só financeira, mas jurídica, técnica, informativa. Muitos ainda veem o direito como um circuito fechado, como se fosse uma Fórmula 1, não conseguem entender a questão de confiança no advogado. Então, o público ainda é carente, embora já se judicializam muitas questões, a partir da Constituição Federal de 88, e a informação chegando, televisão, internet, as pessoas ficaram mais conscientes dos seus direitos, o que é bom. Então, hoje você vê um número muito grande de ações, mas nem sempre o serviço público consegue acompanhar toda essa demanda. Então, nós temos ainda uma questão de um pouco de morosidade ainda, embora melhorou significativamente. Melhorou muito, o processo digital melhorou muito. Então, mesmo nós que somos lá do analógico, somos lá na máquina de escrever, tudo, a gente reconhece que o processo digital, né, ele trouxe esse avanço, está demorando menos. Então, mas sempre é bom você contar com um bom advogado, um bom profissional, que seja bom, seja pelo aspecto técnico de atualização, seja pela questão ética, né, pela questão humanitária também. E você tenha essa confiança e você possa caminhar com segurança. Agora, o que nós sempre falamos, aí é também para o público de um modo geral. O advogado como médico, ele não tem obrigação de fim, ele tem obrigação de meio. Significa dizer que desconfie se qualquer profissional do direito falar assim, olha, essa é uma ação ganha. Não existe. Ela pode até ser ganha, ela pode estar, mas pode o ter panorama surpresas, ele pode ser, naquele momento, olha, a primeira instância concedendo, que é o primeiro juiz, segunda instância, que é o tribunal, mas pode haver modificação, jurisprudência que oscila, ou mesmo pelos tribunais superiores. Então, o direito ele tem uma dinâmica muito, muito grande como a vida. E quando eu comecei na faculdade de Direito, as coisas não aconteciam tão rapidamente como hoje. Então, o direito vinha mais a reboque dos acontecimentos. Hoje não. Hoje o que a gente verifica é uma modificação constante e aí a jurisprudência vai atrás. O processo ele é lerdinho, ele é lento, ele vai atrás dos acontecimentos sociais. Aqui está acontecendo um problema com cartão de crédito, ou um problema ali com o Código de Consumidor na área de saúde, mas até isso desaguar no judiciário, ter atividade jurisdicional, uma parte alega, a outra se defende, um juiz que vai analisar e vai dar a sentença se favorável ou desfavorável, até isso acontecer, muitos outros problemas sociais já vieram. Então o direito ele é dinâmico e é necessário que então a gente tenha esse entendimento. E aí entra a figura desse bom profissional que vai estar sendo fiel da balança, ele vai estar fidelizando, não esconda nada do seu cliente, fale exatamente. E para você falar exatamente, você também tem que fazer o seu dever de casa. Estudar jurisprudência, esgotar, a gente chama de esgotar o tema. Os juristas, os pareceristas, eles esgotam o tema. Nós, operadores do direito, às vezes a gente não esgota da mesma forma, né? Mas você precisa pelo menos ter isso como uma meta. Eu preciso ficar a par desse assunto do começo ao fim, de A a Z o que está acontecendo nessa matéria, nesse problema que está acontecendo aqui, nessa demanda que está acontecendo, como que o judiciário está decidindo de um modo geral. Evitar surpresas, evitar erros. Ok. Marcos, você me fez lembrar um pensamento que eu gosto muito. Ele fala assim, todo fato tem três lados.
o meu, o seu e a verdade. E ninguém está mentindo. Vale do ponto de vista do observador. Por isso que precisa reunir tudo mesmo, né? Exatamente. E aí tem uma coisa que a gente chama, é pertinente, a gente chama de pré-trabalho. Antes de entrar com uma ação, e aí é que precisa de ter uma colaboração, advogado-cliente, reunir informações, reunir documentos. Às vezes o cliente pode achar que esse ou aquele documento, essa ou aquela informação não seja relevante, mas isso cabe ao advogado, que é o primeiro juiz da causa, aferir se é ou não relevante. Então é muito importante que as pessoas tenham uma organização com seus documentos, com as suas informações, para que elas possam, se tiver que judicializar uma questão, entrar com uma ação, ingressar com uma ação, elas estejam amparadas por provas. Porque até um adágio no direito que diz assim, pelo ponto de vista do juiz, traga-me os fatos e dar-te-ei o direito. Então, muitas vezes o advogado se esmera, faz aquelas peças bem elaboradas, aquelas petições com jurisprudência, mas o que o juiz mais vai verificar são as provas. Não é diminuir o nosso trabalho, mas na realidade é isso. O juiz vai analisar as provas. É claro que o ativismo judicial faz com que, às vezes, o advogado coloque alguma coisa que o juiz não tenha pensado. O bom profissional, ele luta por isso, mas o cliente precisa colaborar. Porque a parte contrária tem direito de defesa. Exatamente. E existem as situações em que se modifica essa expectativa do direito. Por isso que o direito, ele é um segmento muito especial. Precisa ter vocação mesmo. Precisa ter muita paciência, precisa ter E às vezes tem que ter releitura dos fatos, né? Um monte de coisa. Releitura dos fatos. Conversar de novo, né? Tem evidências. Isso, porque aí você prepara bem o processo. E existe um trabalho, e esse que eu ainda sonho em fazer de forma mais efetiva, eu ainda não logrei fazê-lo, que é no que tange a advocacia preventiva. Ok, muito interessante, perfeito. Assim como se acredita na medicina preventiva, na organização de cidades de forma preventiva, na segurança pública preventiva, exatamente, a advocacia preventiva. Você evitar o conflito. Até os professores dos primeiros anos da faculdade, eles falavam, olha, é preferível o pior dos acordos do que a melhor das demandas. E isso é algo que lá atrás se falava e hoje ainda é fato verdadeiro. Melhor um acordo. Né? E a advocacia preventiva, vou comprar um imóvel, vou fazer qualquer transação imobiliária, vou abrir uma empresa, ou as médias e grandes empresas na área tributária, na área fiscal, consulte o advogado. Pague pelo advogado. É um bom pagamento. Seguro, né? Porque você vai evitar problemas lá na frente. Claro, um profissional que não seja aventureiro, que seja da área, que tenha expertise, mas contrate sim esse profissional para atuar preventivamente. Hoje, por exemplo, na área tributária, tem questões que se resolvem em âmbito administrativo. Ou seja, você formulando para o órgão arrecadador, Receita Federal, Secretaria do Estado, Prefeitura, que aquela situação não deveria ter gerado imposto. Então você faz uma revisão daquilo e em alguns casos se resolve no âmbito administrativo, seja devolvendo, seja compensando por impostos futuros. Okay. Então é uma forma inteligente de se fazer. Você não judicializou a questão, você evitou um longo caminho e incerto caminho, porque o juiz pode conceder ou não, e você resolveu sem tanto custo. Então vale a pena. A prevenção, eu acho que para os novos profissionais, eu investiria nesse conceito, nessa área, de se trabalhar com a advocacia preventiva. Ô Marco, queria saber o seguinte, como curiosidade, tá? O olhar seu como advogado e o olhar como jurista, muda muito? Como advogado e como jurista, muda, e eu lhe digo que é até saudável que mude. Porque eu, como advogado, por exemplo, eu posso fazer todo esse aconselhamento que eu falei do preventivo. Olha, vamos evitar uma demanda, vamos fazer um acordo, ok. Mas a partir do momento em que eu aceito uma procuração tua e vou ingressar com aquela ação, eu não sou juiz, eu sou uma parte. Só que eu estou falando pela parte advogare, falando pela pessoa,
O senhor confiou em mim. Certo. Me outorgou uma procuração e passou Você fica uma poderes. extensão minha, né? Para cuidar do caso, é isso, Nesse né? momento eu não sou jurista. Quer dizer, é bom que previamente eu seja um jurista no sentido de estudar. Certo. Mas eu não sou imparcial. Eu sou parcial, eu sou parte, eu sou advogado. Eu devo buscar, eu devo lutar pelo senhor. Ok. Por isso é que eu digo. Por isso que a gente tem que separar as coisas. Ser preventivo é ótimo. Ser conciliador é ótimo. Mas se teve que judicializar uma questão, você é advogado. Você precisa ir até o fim. Eu vou defender o meu cliente no inferno, mas eu vou defender. Porque ele está confiando em mim. Eu tenho que falar por ele. Inclusive, pode até gerar processo ético se o advogado não fizer, embora seja uma obrigação de meio, enfim, mas se ele não envidar todos os esforços que sejam possíveis por uma inteligência jurídica mediana, perdendo um prazo, não alegar algo que poderia ser alegado, principalmente, não vamos entrar em detalhes, mas principalmente aquilo que é sério, aquilo que é o príncipe, né, aquilo que são questões do processo mesmo, do bojo do processo, você não alegar, você não defender, não juntar provas, não instruir, você responde. Certo. E o preventivo, às vezes muito assim, empresas familiares. Existe inclusive já holdings que trabalham com profissionais que já estão tendo expertise nessa área. Bacana, que bom. Porque hoje você precisa entender, eu acho assim, o advogado, e aliás com toda e qualquer profissão, ele precisa ter algo que a faculdade não ensinou, chamada inteligência emocional. Até tem a tese da professora Goleman, né? Sim, lá nos Estados Unidos, desde 98 Exato. essa tese, inteligência emocional. E hoje o advogado ele precisa ter, além da expertise na área dele, a trabalhar com as ferramentinhas dele, os recursos dele, ele precisa ter essa inteligência emocional. Eu estou lidando com uma empresa que tem o marido, a mulher, o pai, o filho, eu preciso entender. Ou mesmo quando não tem relação familiar consanguínea, mas tem uma situação de empresas antigas, tradicionais, ou que está mudando, mudanças que vão ter, ou seja, você tem que ter inteligência emocional, um poder de adaptação, uma leitura razoavelmente rápida da situação, não pode também bobear. Tudo isso que a gente fala é muito bonito, muito bacana, mas você tem que ser rápido, porque senão você perde o time. Então você tem que estar organizado. Eu acho que na vida pessoal você precisa estar organizado, Sim. Isso é sério. Não se falava muito disso, mas hoje é necessário. É verdade. Você precisa ter Até uma vida pessoal até organizada. por causa do equilíbrio, né? Equilíbrio. Você precisa ser um profissional que está ali no momento certo, no horário certo, com a mente desperta, focado na questão do seu cliente, não é fazendo links. Hoje as pessoas se distraem muito, né? Hoje tem 1000 atrativos. Então você precisa ser centrado. Por isso que eu falo, não dá para pensar, essa profissão não dá para você pensar só nos honorários. Um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz. Mas feito tudo isso, aí entra a cerejinha na ponta do bolo. Vamos também valorizar o nosso trabalho. Exatamente. Perfeito. Nada gratuito. Gratuito, veja, você pode ajudar um grupo de pessoas que esteja precisando, mas absolutamente gratuito não. Algo você vai precisar monetizar, algo você vai precisar ter em troca. Valorize a sua profissão. Você pode ajudar, apoiar. Gratuito, 000, não é assim que funciona. Até porque não funciona. as pessoas não dão valor. Né? Exatamente. Você pode apoiar, mas melhorou a situação da pessoa, nem que seja simbólico. E eu já fiz isso. Olha, simbólico. Pagou algo simbólico, mas ele pagou. Exato, tá certo. Então vamos nos valorizar também. Perfeito. Tá bom? Meu amigo, eu agradeço. Eu queria que você deixasse os contatos para quem for entrar em contato com você sobre a parte de direito. Ok. O meu telefone para contato é profissional 11 97557 2002. Facebook, vai ser o Facebook Marco Antônio Cardoso, é um pessoal, e Instagram é Marco A. Cardoso Pádua. Perfeito. Volte outras vezes, por favor. Voltarei, agradeço imensamente, parabéns pelo trabalho, parabéns pela TV Relacionamento e pelo Sr. Kendi, que tem um trabalho nobre, bacana também. Parabéns pelo cameraman também, nossas saudações aqui. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos, então,
a esse fantástico advogado e jurista, Marco Antônio Cardoso, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.